CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Ei, Andréia, seja bem-vinda mais uma vez à CBN. Bom dia! Bom dia, Juliana Morgado. Bom dia aos nossos colegas do estúdio e, principalmente, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje, com dicas para reduzir a alta rotatividade de profissionais nas empresas, conta pra gente. Pois é um dilema, né, para muitas empresas aí, porque, sem dúvida nenhuma, essa coisa da alta rotatividade tem crescido muito. E eu sempre gosto de iniciar essa conversa dizendo que é um fenômeno que a gente precisa olhar para ele com um pouco mais de aceitação. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente compara, né, as jornadas anteriores, vamos botar aí 20 anos atrás, 30 anos atrás, era muito mais comum as pessoas entrarem numa empresa, inclusive o objetivo das pessoas era entrar e se aposentar nessa mesma empresa. Só que isso tem se alterado ao longo do tempo, e não só pelas dicas que a gente vai dar aqui, daqui a pouquinho, mas por uma mudança mesmo da própria força de trabalho, que não se vê mais tanto tempo assim dentro de uma empresa. Inclusive, Juliana, tem um fenômeno que eu já até falei aqui no nosso CBN Vida Profissional, chamado job roping, que é, na realidade, traduzindo, saltando de emprego ao emprego. Isso é, a Microsoft fez uma pesquisa em 2022, que ela verificou, inclusive fez uma pesquisa global, né, pelo mundo todo, que 43% dos colaboradores, dos empregados, eles vão buscar novas colocações ao longo de um ano. Então, o que significa isso? Que as pessoas têm buscado outras oportunidades, não necessariamente porque estão insatisfeitos, mas porque querem viver outras experiências. Isso é um fenômeno muito contemporâneo. Então, algumas empresas, às vezes, ficam tentando criar, né, o que a gente chama tecnicamente de turnover, né? Que é aquele índice entre quem entra e quem sai, como se estivesse lidando com uma realidade de 10 anos atrás, 15 anos atrás. E, de fato, tem um comportamento novo da força de trabalho que deseja viver outras experiências. Então, gosta daquela empresa, se realiza naquela empresa, mas quer viver outros nichos de mercado, quer conviver com outros colegas de trabalho. Então, antes da gente dar as dicas, eu sempre gosto de colocar contextualizar, né, que tem aspectos aí geracionais, novos desejos de experimentos, né? E uma alteração, inclusive, em propósito profissional, que tem a ver com essa conexão com outras experiências e que não necessariamente é um desconforto com a atual empresa ou o atual emprego. Mas, sem dúvida nenhuma, tem dicas aí para a gente dar, porque muita gente sai do emprego, sim, por insatisfação, né, Juliana? Isso, André. Inclusive, reter esses talentos tem sido também um dos grandes desafios, né? E hoje muito se fala que as pessoas não buscam só um emprego, né? Elas querem também aquela sensação de pertencimento, querem ser respeitadas, querem também se sentir seguras no ambiente de trabalho, não é isso? Sem dúvida. Respeito é muito básico em qualquer, né, relação que a gente vai estabelecer, profissionalmente ou não profissionalmente. E também vem aí uma dica, né, que a gente vai trazer aqui para além de, naturalmente, um processo que a gente chama de atração e seleção de profissionais nas empresas, para além dessa conexão, porque muitas vezes a pessoa deseja sair da empresa porque não tivemos o cuidado de garantir o que a gente chama de fit cultural, né, Juliana? O fit cultural do candidato com a cultura da empresa. Então, para além desse cuidado natural nesse processo, vamos falar de algumas dicas aí. Eu trouxe só 4 que são bem curtinhas, mas dá pano para manga, que eu acho que se as empresas, os RHs, as lideranças ouvirem com atenção, já dá uma boa aí incentivada na reflexão em relação a esse medo, né, da gente investir numa força de trabalho, às vezes qualificar, e aí quando a gente vê a força de trabalho saiu, inclusive às vezes vai para a concorrência, né, Juliana? A gente treinou, preparou, e quando a gente vê, está lá na concorrência. Então, o que tem acontecido com essas pessoas para elas realmente não ficarem muito tempo nas organizações? Podemos? Podemos, vamos à primeira dica. Então, vamos lá. O primeiro é cada vez mais as empresas se atentarem para a flexibilidade e autonomia. Isso daqui
Só isso aqui dá pano para manga, tá? Sim. Porque ainda tem muitas empresas resistentes com isso. Nós fomos forçados um pouco não, né? Totalmente a este modelo por conta da pandemia, né? A gente já está cansado de falar. Eu lembro, inclusive, que durante esse período aqui no nosso CBN Vida Profissional falamos muito sobre isso, trabalho remoto. Só que, na realidade, a força de trabalho que a gente sofreu, né, por essa adaptação, mas a gente começou a verificar o quanto é interessante esse aspecto da gente ficar, por exemplo, em casa remotamente, né? E vez ou outra no presencial. Então, isso tem realmente definido o desejo das pessoas de irem para as empresas e ficarem nas empresas. Porque, quer ver um recorte, Juliana, que a gente nem celebra por isso, mas é um dado de realidade que, principalmente para mulheres, que normalmente são as mais sobrecarregadas, né, que além do trabalho tem a questão do filho, tem a questão da casa, isso é uma maravilha. Por quê? Porque você vai entrar no teu expediente, você não precisa nem do deslocamento, você às vezes está num cômodo, ligou o Com computador, certeza. você já está nativa, né? Terminou o expediente, você não precisa pegar um transporte público, às vezes gastar um dinheiro Já com Uber ou otimiza, né, gasolina no Andréia? seu carro. Você já está dentro de casa, né? Então, é natural que essa força de trabalho se interesse mais por esse modelo, e algumas empresas, claro que tem alguns segmentos que não dá para ser remoto, por exemplo, o hospital, né? Como que você vai, quer dizer, até tem a consulta online, mas às vezes numa Sim. situação de atendimento mesmo físico, né? Dentro de uma questão mais da pessoalidade, não dá, mas tem muitos segmentos que dá para a gente flexibilizar, e ainda vejo muitas empresas resistentes com isso. E isso faz força de trabalho sair das nossas empresas. Porque se eu tenho uma oportunidade profissional e a empresa do vizinho tem a mesma oportunidade profissional e, além disso, me dá flexibilidade, né? E aí a gente está falando de flexibilidade e autonomia, porque muitas empresas que têm se adaptado fazem agora uma gestão por entregas, por metas, e não pela presencialidade. Então, vai aí definitivamente as empresas, lideranças que não, né, conseguem ceder para isso. Isso é um dado de realidade. Todas as pesquisas que a gente verifica, pesquisas sérias, apontam isso como um fator que atrai e mantém as pessoas nas empresas, né? Inclusive, André, assim, até um comentário, né? Ouço muita gente falar, até ali da minha faixa etária, né, entre amigos, em conversas ali, em encontros, muita gente falando assim, eu acho que eu vou trabalhar, eu sou CLT hoje, vou sair do meu trabalho, vou abrir alguma coisa para mim, para eu trabalhar por conta própria, assim eu posso fazer o meu horário, tenho mais qualidade de vida. Você acha que nessa conversa nossa, né, nesse ponto da flexibilidade, entra também a questão da carga horária aí, ser menos rígida? A gente fala de home office, mas também tem a questão das horas, né? Talvez um banco de horas, uma compensação. Será que seria possível também? Sem dúvida, Juliana, eu acho que as empresas que estão ligadas nesse reposicionamento da força de trabalho, acaba flexibilizando turnos também, porque isso é o que tem feito as pessoas não se estimularem. Algumas pessoas não se veem mais 8 horas dentro de um emprego, se batendo cartão e entregando. Assim, me diz o que eu preciso te entregar, empresa, que eu me administro aqui na minha jornada. É claro que isso traz muita complexidade, que infelizmente a gente tem uma legislação trabalhista no Brasil que dá uma engessada, né? Em alguns aspectos é muito importante porque protege, né, a classe trabalhadora, mas em Sim. alguns processos ela acaba trazendo Engessando muita um pouco rigidez. mais, Mas né? sem dúvida também esse teu aspecto de não só do home office, mas a possibilidade de você fazer a sua própria jornada. A hora fica mais fácil você trabalhar de dia, de noite, ou de tarde, ou eventualmente no final de semana, mas sempre lembrando que tem aspectos de legislação que ainda impedem, né, esse modelo de flexibilidade. Mas vamos para a segunda Vamos. dica, que é o estimular o reconhecimento contínuo. Isso é antigo pra caramba, todo mundo também, né, sempre gostou de reconhecimento, mas isso tem ganhado mais peso, tá, na manutenção das pessoas dentro dos trabalhos, assim, dentro dos ambientes profissionais. Porque a falta de valorização, ela pode gerar o chamado que a gente chama
desengajamento silencioso. Porque é claro que umas pessoas precisam mais, outras menos, mas todo mundo gosta de reconhecimento, porque isso é importante para a nossa estruturação de autoestima, de estruturação de autoconfiança. Se eu estou num ambiente profissional que a liderança não me dá feedback, que eu nunca acerto, muito pelo contrário, só me procuram na hora para criticar, para falar mal, isso vai desgastando, né, essa força de trabalho que cada vez mais reconhece o seu valor na cadeia produtiva. Eu tenho falado isso, Juliana, já com alguma frequência aqui no nosso CBN Vida Profissional, que a força de trabalho não está mais bobinha como já foi, na minha geração. Né? A gente tem entendido cada vez mais a nossa importância dentro da cadeia produtiva. E aí, quando você, né, traz o seu talento, traz a sua competência, traz o seu esforço para o resultado de uma empresa e não tem nenhum nível de reconhecimento, eu não estou falando só reconhecimento financeiro, não, reconhecimento mesmo de falar, olha, estou vendo o seu trabalho, você é importante para a nossa organização, enfim, né? Então, a falta de reconhecimento tem sido um dos gatilhos também para as pessoas saírem das organizações e procurarem um lugar onde são mais valorizados. Certo. Eu concordo com você, Andréia. Eu acho que muita gente acaba ficando mais desestimulada, saindo da empresa por conta dessa falta ali de feedback, desse retorno, desse acompanhamento. Às vezes a pessoa fica um pouco no escuro, né? Sem dúvida. E aí fica desestimulada, né? Todo mundo gosta de saber que o seu esforço está sendo visto, está sendo olhado. Então, isso realmente vai um alerta. A terceira dica, que essa aqui é muito contemporânea, tá, Juliana? Que é transformar discurso em prática. Opa. Então, as pessoas estão cada vez mais ligadas na palavra-chave que eu chamo que é coerência. As empresas cada vez mais têm que ter coerência naquilo que elas defendem e naquilo que elas fazem. E aí tem um autor que eu gosto muito, chamado Michel Beckman, que ele fez uma releitura de um outro autor que é bastante famoso, chamado Simon Sinek, que é especializado em liderança, o Simon Sinek criou o Círculo Dourado, que ele chama, falando que tudo começa pelo porquê, né? Por que eu faço esse trabalho? É o famoso propósito. Mas o Michel Beckman, ele incluiu um novo conceito, que é tudo começa pelo quem. E o quem é a pessoa mesmo, CPF, né? Então, às vezes a gente tem ali uma frase bonita na parede da empresa, né, que o propósito, aqui nós respeitamos as pessoas, aqui nós apoiamos a diversidade, aqui, e aí na hora do vamos ver, né, falando português claro, Sim. A coisa entra absolutamente em contradição. Isso tem sido muito forte, sobretudo para gerações mais jovens, mas não só mais as jovens, tá? Todas as gerações tem, de novo, aqui o meu ponto que eu sempre digo, a força de trabalho não está mais bobinha como já foi. Sim, nós estamos mais mudou, atentos, né? Queremos mais coerência. Então, transformar o discurso em prática tem sido um elemento muito fundamental de permanência das pessoas ou da saída das pessoas, a serviço do que e de quem tem feito cada vez mais sentido para as pessoas. Isso tem definido se eu fico ou se eu saio, ou se eu vou para as organizações. Isso tem grande interferência em termos de rotatividade. Vamos à próxima dica? Vamos lá para a última, que eu prometi 4, e garantindo aí que se a gente ficar atento com esses 4, dá uma segurada em termos de rotatividade, que é investir na formação das lideranças. Porque importante. Quem são os guardas? O que a gente está falando aqui, né, Juliana? A gente está falando de cultura e de clima organizacional também. Sim. E quem são os grandes guardiões da cultura e do clima organizacional das empresas? São as lideranças. Então, se a gente não investir numa liderança, na formação das lideranças, que seja coerente, que cuide, né, dessa recomendação de um elogio, de um feedback, e dessa capacidade de sempre fazer a empresa refletir sobre flexibilidade e autonomia. E a autonomia tem tudo a ver também com cargos de liderança. Eu dou autonomia para quem está, né, no meu time. Então, investir em formação da liderança é muito importante. Então, vamos aí para a última dica, relembrando, oferecer flexibilidade e autonomia, estimular o reconhecimento contínuo, transformar discurso em prática e, por último, investir na formação das lideranças. É garantia? Não é, mas eu posso assegurar que isso é o que tem feito as pessoas nas grandes conversas
das organizações a saírem das empresas ou ficarem nas empresas. Então, me parece que refletir sobre isso é um excelente caminho. Gestores preparados lidam melhor, né? Com a diversidade, com a saúde emocional também, com a escutativa, né, Andréia? Sem dúvida, e que são todos esses elementos fundamentais para a gente manter a nossa força de trabalho ativa, engajada, né? Eu não gosto da expressão retenção, porque retenção parece prisão. Eu gosto mais de engajamento, que é eu estou aqui porque quero, porque me identifico, porque isso aqui faz sentido. E aí, quem constrói essa atmosfera e essa ambiência, sem dúvida, é a liderança, né? Então, sem dúvida, aí o desenvolvimento de liderança é muito importante. É isso. Andréia, obrigada pelas dicas e também pela participação por mais esse sábado aqui na CBN Vitória. Eu que agradeço, desejo que isso aí desperte, né, nos nossos ouvintes que têm essa responsabilidade de contratação e manutenção da força de trabalho nas empresas. Um ótimo final de semana e até sábado que vem. Para nós, e eu reforço aqui, gente, que essa conversa vai estar disponível daqui a pouquinho no nosso site, viu? cbnvitoria.com.br. Você pode ouvir, caso tenha perdido, quer enviar para um amigo também, quer ouvir a conversa completa, estará no nosso site, para você compartilhar também.